Programa O Que Te Afeta? Tema: homossexualidade. O Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana está nas ruas com um tema provocativo, que desperta reflexões sobre a nossa vida, seja na sala de aula, no trabalho ou no lazer. No mundo marcado pela globalização, pela correria do dia a dia e também pelas coisificações das relações humanas, O Que Te Afeta, inspirado no filósofo Spinoza, traz à tona a oportunidade de reflexão sobre o afeto como sentimento, mas também como aquilo que nos faz agir, movimentar e criar. O que te afeta? Eu sou Glaucio Santos e converso com os estudantes Aleone Rodrigues e Caio Barreto sobre o que te afeta na perspectiva da homossexualidade. Desde já agradeço pela participação e pergunto a Aleone Rodrigues: o que te afeta? Muita coisa me afeta. Se fôssemos descrever aqui todas elas, demandaria aí uma série de um bom tempo até a gente conseguir falar de todas elas, mas como estudante, principalmente fora de casa, eu acho que a distância da família é uma das coisas que mais me afeta. Sente hoje. Falta de casa? Bastante. E também, estando em Ouro Preto, o frio também me afeta muito. Bom, você já está em Ouro Preto há quanto tempo? Desde 2011. 2011. É difícil acostumar, né? Sim, ainda assim não me acostumei. Também a minha região é muito quente, então o frio ainda me afeta e principalmente a distância da família é uma das coisas que mais me afeta. A região do Vale do Aço, né, onde sua família mora, seus pais, né? Quanto tempo de viagem daqui ao Vale do Aço? O nome da cidade qual que é mesmo? Eu não me recordo mais. Chama Cordeiro de Minas. Cordeiro de Minas. É uma região rural de Caratinga, mas ela está mais próxima de Ipatinga. Daqui até lá deve durar em torno de 4h30 de carro. De ônibus duram umas 6 horas. Não é tão perto, né? Agora, Cordeiro de Minas tem um pouco a ver, o nome tem um pouquinho a ver, a gente pegar aí pelo lado da religiosidade de Ouro Preto e o assunto que a gente vai abordar tem um pouquinho a ver também, a gente vai aprofundar isso um pouquinho mais à frente. Agora, o frio de Ouro Preto não acostumou com esse tempo todo, meu cara? Ainda não me acostumei, eu acho meio difícil me acostumar. Que bom. Vamos então com Caio Barreto. Caio Barreto, seja bem-vindo também, obrigado pela participação. O que te afeta, Caio? Obrigado, Glaucio. O que me afeta... Tenho pensado muito sobre isso, né? Porque além do frio de Ouro Preto, que também é uma coisa que me afeta, deve afetar todo mundo, inclusive, o que me afeta ultimamente, acho que a gente, né, tem vários tipos de interferências que nos afetam durante a vida. Ultimamente tenho pensado muito em relações interpessoais, assim. Tenho até evitado muitas das vezes esse tipo de relação interpessoal, porque eu tenho visto que muitas pessoas elas se autopromovem demais de uma forma negativa, então é uma coisa meio ruim de se dizer, né? Mas eu acho que o que tem me afetado bastante ultimamente é isso, tenho evitado muito até estar em contato com muita gente, porque quando você se autopromove, mas não respeita o espaço do outro, você acaba, né, diminuindo o outro, é uma coisa ruim. Eu não estou falando que se autopromover seja uma coisa ruim, mas desde Sim. que você não invada o espaço do outro, né, não tente diminuir o outro ser humano em relação a você por questões X ou questões Y. Acho que é isso que me afeta ultimamente. De alguma forma, as pessoas que, talvez o que você está querendo dizer, se é que eu estou entendendo bem, aquelas que não promovem a gente, né, que não contribuem, que não fazem a gente crescer, é melhor a gente se distanciar, seria um pouco isso. É exatamente isso, na verdade tenho ficado... Aquele que não acrescenta, então é melhor não É estar melhor perto. descartar, né? Eu tenho ficado, na verdade, com preguiça, essa é a palavra. Mas eu sou uma pessoa legal. Que bom. Ele se autopromoveu agora. Positivamente. Positivamente. Que bom. Vamos seguir então com a nossa conversa. Caio e Aleone, vivemos no país um período em que as pessoas têm expressado de forma incisiva as suas opiniões, principalmente pelas mídias sociais, muitas vezes desrespeitando os direitos das pessoas.
Viralizou recentemente na internet a afirmativa que referencia o escritor e o filósofo Humberto Eco. Segundo as publicações, ele teria dito que as redes sociais deram voz à legião de imbecis. Qual a opinião de vocês a este respeito, na perspectiva da homossexualidade? Estamos vivendo aí num momento que temos imbecis falando na internet, pelas redes sociais. Caio, começando com você dessa vez. Nossa, eu acho que imbecis no significado real, né, tipo, da palavra, acho que nem tanto. Eu acho que quando uma coisa vira meme ou vira uma coisa viral, a tendência é cada vez mais pessoas serem atingidas por aquilo, e a gente usa isso pro bem e pro mal, né? Então, às vezes são pessoas compartilhando de um mesmo pensamento, né? E, sei lá, a gente vê muito tipos de pensamentos, a gente gosta de promover os que são a nossa maneira de ver o mundo também, né? Então a gente se incomoda com a maneira do outro de ver o mundo, e que isso também seja uma coisa que seja aceita por várias pessoas. Então acho que a gente tá vivendo uma era não de imbecis, mas de pessoas que se preocupam menos em checar as informações, em saber, ou tipo, saber se informar mesmo sobre aquele assunto, sobre aquele determinado ponto de vista. Talvez a gente esteja vivendo um momento de expor a nossa própria dificuldade em conviver com a diversidade do outro, de pensamento, de opinião, de filiação partidária, de identidade mesmo, de gênero. Quer dizer, a gente fala que não é preconceituoso, mas na hora que a gente esbarra naquela linha, que ela parece ser muito tênue na hora que você convive com o real, né? Eu não sou preconceituoso, mas na hora que eu me deparo com determinada situação, o preconceito parece que aflora, né? Eu acho que é um pouco isso que você está falando. É exatamente isso, porque em redes sociais, pelo menos, que é o assunto que você tocou agora há pouco, você geralmente tem pessoas que vão de acordo com o seu pensamento, né? Querendo ou não, você acaba tendo ali no seu círculo de amigos da rede social pessoas que são congruentes com o seu tipo de pensamento, né? Vira um clube da Luluzinha. Isso, vendo por essa perspectiva, o clube do Joãozinho, o clube do Pedrinho, e fica todo mundo ali dentro daquele escopo, né? Quem pensa comigo, curte as minhas fotos, curte as minhas publicações, e quando alguém é ofendido, vai todo mundo numa chuva contrária também. Se for uma pessoa que não é tão congruente com seus pensamentos e dos seus amigos, mas está ali no seu grupo de amigos e for comentar alguma coisa, aquilo vai, né? Já tive casos disso, de a galera crucifica mesmo, sem dó nem piedade, né? Mas eu acho que essa coisa do espaço de cada um, isso me chamou a atenção, você falou algo parecido. Eu tenho amigos que não são gays, e muitos deles eram acostumados a ter o amigo gay de certa forma. Pode ser gay, mas não pode agir de tal jeito, não pode ser afeminado, não pode ser XY. E o que eu percebi é que quanto mais você choca os seus amigos, né, de uma maneira positiva, claro, mais eles vão abrir a cabeça. Eu tenho amigos que eu uso um linguajar com eles que eu uso com os meus amigos gays, e assim, é um outro tipo de linguajar, né, vamos dizer assim. Chamo os meus amigos de miga mesmo, os heterossexuais, e eles ficam surpreendidos quando isso acontece, sabe? E aí depois acaba que a gente mesmo vai vendo que, cara, são pessoas normais, iguais, sabe? Com pequenas peculiaridades, sei lá, mas que devem se respeitar. Do mesmo jeito que um hétero respeita um gay, o gay também tem que respeitar o hétero, claro, entendeu? Ok. Aleone Rodrigues, sua opinião. Estamos vivendo num momento em que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis? Eu também concordo com o Caio na questão de que não podemos considerar que seria uma legião de imbecis. Porque
muitas vezes a pessoa ela tem o acesso a tal conhecimento, ela tem acesso a uma série de informações, mas ela prefere verbalizar e, no caso das redes, disseminar as opiniões delas, muitas vezes sem esse arcabouço que às vezes ela já traz de informação, e seguindo muitas vezes também, na minha opinião, discursos de terceiros também, e às vezes elas podem confundir também o que é opinião e o que é liberdade de expressão. Às vezes a pessoa acha que por ser uma opinião dela, não pode ser considerada racista, homofóbica, transfóbica, simplesmente porque é a opinião dela. Então, acho que isso amplia bastante quando você coloca isso nas redes sociais, tem um alcance gigantesco, e isso pode ser, com certeza, ali dentro do seu grupo de amigos que você tem nas redes sociais, compartilhado. Às vezes as pessoas compartilham aquela mesma ideia que você tem, mas não expõem. E quando você coloca isso nas redes sociais, é uma forma também de você contribuir para que isso vai aumentando com o tempo e com as repostagens e republicações, e isso toma uma dimensão muito grande. E eu acho que também o que pode estar acontecendo é essa questão de você estar atrás de uma tela de um computador. Então, quando você está atrás da tela de um computador, você não está ali. Se você faz um comentário homofóbico, que é no caso essa questão que a gente está discutindo, você não está na frente da pessoa que está sendo ofendida. Então é muito diferente, você se sente seguro para fazer esse tipo de comentário, porque a pessoa não está ali na sua frente, e acha também que não vai ter nenhum tipo de legislação para te coibir de fazer esse tipo de coisa. Mas não, hoje em dia tem aí uma nova lei que recentemente foi aprovada, já está vigorando, sobre os discursos de ódio que se disseminam nas redes sociais, também são punidos hoje em dia. Mas eu acho que ainda tem essa mentalidade de que, como eu estou atrás do computador, eu posso fazer isso. Ok. Na opinião de vocês dois, eu continuo com você, Elione, as pessoas hoje, elas têm problematizado, porque você tocou um pouco nisso, né? Elas têm problematizado aquilo que elas recebem antes de compartilhar? Uma reflexão assim, pessoal, individual, uma reflexão minha. Se eu não tenho tempo para ler, eu nem compartilho. Porque antes de compartilhar e dar minha opinião, eu preciso ler e até para formar uma opinião, né? Formar a minha opinião, e como jornalista também sei que vou formar a opinião de um grupo, né? Seja pequeno ou grande, ou as pessoas que estão à minha volta, eu vou provocar algum debate. Vocês acham que as pessoas hoje, com todo esse conhecimento disponível, né? Com toda essa informação disponível, conhecimento, elas estão problematizando, elas percebem esta responsabilidade antes de compartilhar e fazer essa informação multiplicar? Nas redes eu acho que poucas problematizam tudo isso, porque muitas vezes as pessoas ali têm na sua lista de amigos pessoas que são bem próximas, né? São familiares, são colegas, e às vezes também eles compartilham dessa mesma ideia, e mesmo sem buscar nenhum tipo de informação, e acredito que poucos pensam nessa questão, já vê aquilo ali mesmo como um espaço também não de você buscar esse conhecimento e tal, mas também de lazer. Você chega em casa, aí você vai mexer nas redes sociais, vai passar o tempo, vai postar foto, vai postar vídeo, vai ficar compartilhando vídeo. Não pensa que essa ferramenta ela também é utilizada por outras pessoas para trazer essas questões todas, problematizar as questões. Para alguns pode ser só lazer, pode ser só diversão, então eu acho que elas acabam compartilhando assim mesmo, sem nem pensar, olha, vê um post que achou legal, achou divertido e já compartilha. E vai ter outros posts que vai chamar um pouco mais a atenção, uns podem se aprofundar, outros não, mas eu acho que no geral isso não acontece. Caio Barreto. Eu acho que essa problematização ela acontece talvez de forma um pouco superficial, sabe? Você pode dar uns 2, 3 cliques ali depois sobre aquele assunto, vai ler um parágrafo de cada link que você abriu, e se for uma coisa que você acha que é válida compartilhar, você vai compartilhar e vai ficar por ali, sabe? Ou acho que se for algo moralmente aceito não é a palavra mais correta de se usar, mas
aquilo que seja bonitinho de você compartilhar, e aí você tá compartilhando aquela ideia, aquela postagem e tal, mas na prática às vezes você não, né, não age daquele jeito. Então acho que mesmo que muitas coisas saiam das redes sociais hoje e vão para o mundo, né, fora delas, para o mundo das ações em si, né, as pessoas ainda estão muito naquela do ativismo de sofá, sabe? Vou compartilhar porque é bonitinho, mas não quero que essa situação aconteça comigo num certo mundo real, para eu não ser forçado a pensar ou agir do jeito em que eu estou pedindo que as pessoas ajam ou pensem. Ok, Caio Barreto, a gente vai fazer um breve intervalo. Eu sei que você tem muita coisa para dizer, Aleone Rodrigues. Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. O intervalo é rapidinho. Enquanto isso, convido a você a refletir. O que te afeta? Já já voltamos com Aleone Rodrigues e Caio Barreto. Em Ouro Preto, sintonize 106,3, UFOP Educativa. Ouro Preto, Vila Rica, berço da liberdade, doce mãe de Minas, bela barroca cidade, a sabedoria, a cultura, as gentes de todas as cores, suas matas e cachoeiras, suas glórias, suas dores. Sua arte sempre presente no eco das montanhas, no desenho de seus telhados, a beleza tamanha, memória do século do ouro, o barro, a pedra, a madeira, encanta o mundo inteiro que passeia em suas ladeiras. Ouro Preto. Estamos de volta com Aleone Rodrigues e Caio Barreto. O tema da nossa conversa é o que te afeta na perspectiva da homossexualidade. Aleone Rodrigues, começamos com você. Você é praticamente um militante na internet, é provocativo, não perde tempo em fazer suas análises, fazer seus comentários. Você já foi vítima de preconceito ou já viveu alguma retaliação por causa dessas posturas quase militantes, podemos dizer assim, ou não? Ou você não quer estar nesse lugar de militante? Eu já recebi algumas ofensas que talvez me levaram a tomar essa postura de militante. Isso me motivou bastante a tentar agir de uma forma que eu possa contribuir de algum jeito para diminuir o preconceito. Já aconteceram algumas situações, algumas delas foram aqui em Ouro Preto. Por exemplo, já saí na rua com um grupo de amigos e passou carro e começou a gritar cambada de viados, outros jogaram latinhas de cerveja. Teve algumas situações também de preconceito velado, de homofobia velada, que eu trabalhava no restaurante universitário. Tinha um colega que trabalhava junto comigo e a gente tinha uma dupla fixa. Passado algum tempo, ele pediu para trocar, sem nenhuma razão específica. Perguntei, ele falou que não tinha nada, que ele só queria trocar mesmo. E aí ele passou a trabalhar com outra colega minha. Depois de algum tempo, eu percebi que ele fazia comentários homofóbicos na bancada do restaurante universitário. E depois minha amiga falou, Leone, ele mudou foi por essa questão. Não que eu tenha chegado para ele e falado, olha, eu sou gay, mas ele percebeu e era algo que incomodava ele, e nisso ele pediu para trocar, e foi mais ou menos essa situação. Dentre outras também, que já aconteceram não só aqui em Ouro Preto, mas em Belo Horizonte, todas elas me fizeram pensar a respeito disso, de talvez tentar agir um pouco mais nessa questão. Por isso que eu procurei o Coletivo Batalho logo no início aqui da universidade. O Coletivo Batalho, apesar de hoje ele não ter muitas ações, mas ele trabalha muito a questão de desconstruir esse preconceito que existe contra a comunidade LGBT de uma forma geral. Na internet eu vejo como uma forma também de você
conectar mais pessoas com aquele tipo de pensamento e levar um pouco mais de informação. Eu falo isso porque eu tenho vários amigos que, mesmo sendo gays, às vezes não procurava se politizar um pouco, entender como está o cenário político do país hoje e como que isso afeta diretamente essa questão. E a internet serviu para isso. Geralmente eu utilizo muito o meu Facebook para compartilhar todas essas informações que eu recebo, que eu filtro, eu acho interessante, e alguns inclusive falaram, nossa, eu tinha um pensamento que eu achava que não era transfóbico. Pessoas que eram gays mesmo, pessoas que eram heterossexuais, mas que tinham um pensamento preconceituoso com relação a travestis. E depois ele percebeu que as atitudes que ele usava, as palavras que ele usava, podia ser uma forma transfóbica de dizer. E foi desconstruindo isso também. Então eu acho bacana utilizar as redes para fazer esse tipo de militância. Você poderia citar um exemplo, por exemplo, de preconceito, de falas que demonstram a transfobia? Utilizar o termo traveco, por exemplo, é uma forma de demonstrar puro preconceito, é uma forma muito pejorativa de dizer, de se referir a alguém por conta da sua identidade de gênero, que é diferente da sua. Tem outras situações também que as pessoas acabam utilizando e não pensam que isso pode ser transfobia. Dizer que a pessoa era homem e virou mulher. Dependendo da pessoa, ela pode não dizer que se sentiu ofendida, mas em alguns casos, eu acho que a maioria das travestis, não gostam de usar isso, porque que usam esse tipo de expressão. De forma geral, muitas pessoas acreditam que o gay, que o homem, né, na verdade, ele quer ser uma mulher, né? Sim, inclusive eu tenho algumas travestis que eu conheço, uma delas também é militante. Ela costuma falar que as pessoas acham que a travesti é uma homossexualidade mais intensa, e não é bem assim. Então, e o gay quer ser mulher, tem sempre essa visão no senso comum das pessoas. E até daí a pergunta, né? Quem é o homem e quem é a mulher da relação, né? Isso, tentar desconstruir esses papéis de gênero que a gente constrói ao longo do tempo aí, das nossas vivências, e tem uma série de preconceitos enraizados. Caio, recentemente a gente acompanhou duas situações aí na rede mundial de computadores, uma muito local e a outra, vamos dizer, internacional, né? A primeira local foi aquela situação do estudante que teve que batalhar para uma república e ele foi rejeitado justamente por ser homossexual, né? Ele usou a internet para apresentar sua angústia, inclusive, em relação a isso. E também nós temos uma outra situação, que foi a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de liberar o casamento homossexual em todos os estados, né? Antigamente, né, anteriormente, cada estado tinha uma regulamentação, uma orientação a respeito. No Brasil, isso foi comemorado como se tivesse acontecido aqui. Mas no Brasil, o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo já está liberado há 2 anos. O avatar, inclusive, as pessoas tiveram a oportunidade de mudar o avatar no Facebook, porque eram simpatizantes, né, a essa conquista. E a minha pergunta é a seguinte: as pessoas estão tendo mais consciência? Você falava lá atrás que, às vezes, falando, brincando, usando a mesma fala, a mesma gíria com um determinado grupo e com outro, acaba quebrando o preconceito e desconstruindo. Você avalia que essas duas situações ajudam a desconstruir esses sistemas tão quadrados, tão preconceituosos? Olha, de certa forma eu acho que ajudam sim nessa desconstrução, né, de preconceitos, porque do mesmo jeito que é uma pessoa que está ali na internet desabafando e que aqui em Ouro Preto, na região, no estado de Minas, teve essa repercussão tão grande, né?
Alcançou, inclusive, desculpa te cortando, alcançou inclusive a imprensa estadual. Sim, isso. Eu acho que a gente está tendo um exemplo local de uma coisa que é universal, né? Igual a coisa do Avatar, de trocarem o Avatar e tal. Aconteceu aqui, foi uma coisa pequena que pessoas que não sabiam que esse problema existia e pessoas que contribuem para que esse problema exista, quando se fala aqui em Ouro Preto, das repúblicas não aceitarem gays e coisa e tal. Então acaba que isso ajuda, né, a pessoa a refletir. Acho que a coisa que sai da internet tem muito poder para na vida real, vamos dizer assim, ser eficiente nessa desconstrução. Mas eu acho também que deve acontecer da forma sadia que aconteceu, sabe? No caso do estudante que fez esse desabafo, que é uma coisa que eu vejo muito hoje também, grupos que se atacam, parece uma guerrilha, sabe? E não é assim, você não está querendo impor o seu ponto de vista ou a sua orientação sexual para as outras pessoas. Isso não deve acontecer de nenhum dos lados, sabe? Nesse caso do estudante de Ouro Preto que fez esse desabafo, Sim. Eu fui muito imparcial, na verdade. Fiquei calado, não comentei nada. Só comentei uma vez mesmo, usando as redes sociais, porque o que acaba muitas vezes acontecendo é que os dois lados entram numa guerra, sabe? De acusação e tal. E se você quer causar uma transformação, acho que não é por aí. Não é ofendendo um, ofendendo o outro, sabe? E essa postagem do menino foi desse jeito, foi assim, educada, sabe? Eu no meu dia a dia, eu procuro mais, no meu Facebook eu quase não entro mais em discussões porque eu já cansei, sabe? Acho super válido, mas é porque eu fico mais estressado ainda. Só que no dia a dia eu tento trazer isso para reflexão, de uma maneira até sucinta, mas... com os meus amigos, com as pessoas que eu conheço através deles, por que você pensa assim, por que você pensa assado, sabe? Então, eu acho válido, acho toda a demonstração de respeito, né, e que traz para essa desconstrução, eu acho super válida, desde que não seja uma guerra entre um e o outro, sabe? Acho que desde que os dois lados se respeitem e que coloquem as suas pautas do jeito que elas devem ser colocadas. Por que isso está me fazendo mal e por que ela tem que mudar e como que a gente vai fazer para que isso mude? Caio Barreto e Aleone Rodrigues. Muitas pessoas parecem ter uma compreensão equivocada sobre o direito individual. É como se fosse uma briga no campo de guerra. Vence quem consegue reunir mais pessoas, a maioria que acredita ter o direito de sobrepor aqueles intitulados de minoria. Esse discurso é recorrente no campo religioso, que tem se fortalecido politicamente nos poderes legislativo e executivo. Parece-me que taxar um grupo como minoria, seja no campo étnico ou social, já não é preconceituosa. Embora a Câmara dos Deputados tenha uma comissão de direitos humanos e minorias, Aleone Rodrigues. Eu não vejo como uma forma assim preconceituosa taxar como minorias, porque essas ações que existem hoje, todas voltadas para essas ditas minorias, talvez não existissem, não fossem trabalhadas se a gente não buscasse entender que há uma representatividade menor desses grupos. Talvez por isso usam, não sei, talvez por isso usam o termo minoria. Talvez porque essa representatividade, tanto na sociedade, nas ações públicas que tem, nas políticas públicas, para os grupos sociais, talvez isso seja muito pequeno. Por exemplo, na questão LGBT, nesse caso, ela precisou ser identificada. Qual que é a grande questão? Isso não traz um estigma que somos menores? Minoria, menor? Eu entendo a representação, eu consegui pegar a sua linha de raciocínio, mas foi um recurso que até então tem sido utilizado. Houve visibilidade, inclusive com a problemática toda da Comissão de Direitos Humanos com o Jean Willis e o pastor lá, houve toda aquela problematização e aí teve mais visibilidade, inclusive. Mas não continua estigmatizando que somos menores? Que somos minoria? Somos minoria? Eu não consigo perceber que isso seria uma forma de
estigma? Para mim, tipo assim, o preconceito sempre, eu acho que pode até diminuir, mas sempre vai existir, sempre vai ter grupos sendo atacados. Nesse caso, hoje a gente consegue ter uma visibilidade um pouco maior, talvez por essas definições de que é minoria, não é minoria, mas eu sinceramente, eu não percebo que talvez isso vá mudar com o tempo e as pessoas vão deixar de se referir aos LGBTs, por exemplo, como ao negro também. O negro também, muitas vezes, as pessoas ainda utilizam o termo, a minoria. E a gente sabe que... Faz sentido no país como o nosso, historicamente, os negros continuam contribuindo para o crescimento do país, serem taxados de minoria. Não é menosprezar, assim como os índios seria menosprezar, né? Falam que Portugal descobriu o Brasil, mas e os índios onde estavam? Não é diminuir por demais o valor individual como pessoa, como identidade legítima. A minha provocação nessa pergunta é justamente trazer à tona esse aparato que foi montado para defender essa minoria, se este mesmo aparato também não acaba trazendo um estigma social, ao invés de transformar uma situação, estigmatizar ainda mais que somos minoria. E, na verdade, não somos minoria. Minoria sobre qual ponto de vista? Quantitativo? De valor como pessoa humana? Caio Barreto. Então, deixando de lado os sinônimos e o significado literal da palavra minoria, eu acho que essas políticas públicas elas surgiram exatamente porque elas são vistas esses grupos são vistos de forma minoritária, acho que ainda na sociedade. Acho que hoje, com essa ascensão da internet, com esse acesso à informação que muita gente tem, isso até possa ter mudado. Por exemplo, acho que hoje um gay não precisa ser caricato igual ele tinha que ser para ser aceito na sociedade, sei lá, 30, 40, 50 anos atrás. Então acho que pode até ser um termo assim um pouquinho ultrapassado, mas acho que na coisa de como esse grupo X é visto na sociedade, eu acho que é de uma forma minoritária, ou pelo menos quando essas comissões e tal surgiram para essa representatividade, era porque eram grupos que não tinham representatividade e que eram sim vistos de forma menor, né? Então ainda tem muito caminho para andar, muitos passos para serem dados. Então acho que a coisa da palavra minoria ainda é relativamente válida, porque muita gente ainda acha que são grupos que não devem ter voz ou coisa do tipo, sabe? Que não devem ter representatividade. Vocês podem até existir, mas desde que não andem de mãos dadas pelas ruas. Desde que não andem de mãos dadas pelas ruas, porque as minhas crianças podem ver, ou coisa do tipo, né? Então, eu acho que você tem que ter o seu espaço, sabe? Independentemente de você ser gay ou hétero, você tem que saber respeitar o espaço do outro. Parece que é uma coisa super batida, mas é o que vale, né? Quer acrescentar mais alguma coisa, Alione Rodrigues? Só complementar na questão da pergunta inicial de que o que me afeta. Isso que vocês levantaram agora no final de existam, mas não saiam andando de mãos dadas pelas ruas. Isso é algo que me afeta. Me afeta muito, porque eu não sei se eu posso sair de casa com a pessoa que eu estou me relacionando e ter uma demonstração de afeto com ela na rua, que seria segurar a mão, que é um gesto simbólico, e se eu não vou chegar na esquina com um roxo no olho por ter levado um soco ou por talvez passar na rua e ser xingado. Isso também me afeta. Caio Barreto, para a gente encerrar. Nessa coisa do que te afeta por ser gay, eu também concordo com a Leone que isso é o que mais afeta, não poder mostrar o seu afeto, né? Muitas vezes você tá ali, gosta da pessoa e tá na rua e age como se ela fosse um amigo
ou uma pessoa estranha e você está querendo demonstrar, porque quando você ama, quando você gosta de alguém, você quer demonstrar que gosta daquela pessoa, né? Então, isso é o que afeta de forma negativa, e o que me afeta de forma positiva é saber que tem gente lutando diariamente, sobrevivendo, né, nessa selva social para que isso mude. É isso. Ok. E neste programa eu vou dizer também o que me afeta. Me afeta profundamente vivermos num Estado laico, que a laicidade começou pelos caminhos da educação, e termos tantos fundamentalistas dentro das casas legislativas ditando do ponto de vista religioso aquilo que deveria ser de benefício e interesse de toda a sociedade brasileira. Isso me afeta profundamente, saber que o Estado é laico pela Constituição, mas na prática essa laicidade não funciona. Na verdade, é uma palavra morta, é uma escrita morta, porque o tempo todo o Estado é assediado pelas igrejas que não permitem, né, que as políticas públicas sejam desenvolvidas em prol de toda a sociedade. E que não tenhamos mais, né, a partir de uma nova configuração, de uma nova educação, uma visão tão minoritária do meu ponto de vista. Meus caros, muito obrigado por esse bate-papo, Caio Barreto. Volte sempre, você é filho da casa, trabalhou com a gente aqui na Rádio FOP, a Leone Rodrigues também, estudantes de jornalismo. Espero que vocês façam também a diferença lá na comunicação social com todos esses pensamentos e estas provocações. Com certeza, eu que agradeço, Glaucio, agradeço o convite para tratar desse tema. Acho que a minha contribuição é muito mais pessoal, né, como as pessoas devem ter percebido. Mas isso foi bastante enriquecedor para mim, e é isso, a gente tem que ir levando e trabalhar nas pequenas coisas para cada um ter o seu espaço e respeitar o espaço do próximo. Obrigado, Glaucio, pelo espaço aqui, por essa discussão que a gente teve, que é um tema tão importante e tão pouco debatido ainda, ao meu ver. E que bom que a Rádio FOP tem tido essa abertura para esse diálogo sobre as questões LGBTs. Ok, muito obrigado mais uma vez a Leone Rodrigues e Caio Barreto. O Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana vai até 19 de julho com diversas atrações gratuitas nas áreas da música, artes cênicas, artes visuais, literatura, patrimônio, infanto-juvenil e festival com a escola. A programação completa está no site festivaldeinverno.fop.br. O programa O Que Te Afeta é uma produção da Rádio FOP Educativa. Apresentação e coordenação Glaucio Santos e edição e sonoplastia Cimei Gonderim.